O Abel tem que comemorar porque suaviza a pressão. Porém, mais um jogo ruim, mais um jogo que o todo-poderoso Palmeiras, que investiu 435 milhões de reais na janela, faz, Bruno. Sim, boa tarde, Pilhado, Mauro, Raí, boa tarde a todos. Não foi realmente uma boa partida do Palmeiras, teve bons momentos, né? Teve alguns bons momentos, mas ainda é um time que não tem a mesma estabilidade de outros anos, né? O Palmeiras esteve duas vezes à frente no placar e cedeu empate, mas foi buscar a vitória, né? Conseguiu o resultado. Até esse jogo fugiu um pouquinho do padrão dos últimos jogos do Palmeiras, que a principal crítica era em relação a ter dificuldade para criar, para fazer gols. O Abel até em uma das coletivas ele usou um dado estatístico, e a estatística você pode usar de várias maneiras, que ele, acho que foi um dos jogos com o Corinthians ou o jogo com o Botafogo, que ele falou, foi depois do Botafogo, ele falou, nos últimos 5 jogos nós só sofremos um gol e fizemos 4, ele falou isso, que era verdade, né? Desses 4 gols, 3 no jogo com o São Bernardo, aí se pegar só os outros 4 jogos, um com o São Paulo, 2 com o Corinthians e um com o Botafogo, só um gol naquele pênalti contra o São Paulo, que foi um pênalti que não aconteceu. Mas realmente o time só tinha sofrido um gol do Corinthians, do Yuri Alberto, no primeiro jogo da final do campeonato. Então, naquele recorte, nem vou pegar o jogo de São Bernardo, que até foi um jogo que o Palmeiras fez 3 gols, mas naquele recorte de 4 jogos, São Paulo, 2 contra o Corinthians e Botafogo, o problema era a parte de criação, né? Naqueles jogos, o Palmeiras não fez gols, mas também só tomou um gol. A defesa continuava firme. Mas ontem foi diferente, né? Ontem fez 3 e tomou 2. Né? Ontem foi até um jogo um pouco diferente desse padrão dos últimos jogos, que vinha sendo criticado pela falta de criatividade. Consegue o resultado fora de casa, o que deixa a situação no grupo tranquila, imaginando que o Palmeiras faça a sua parte dentro de casa, mas é um time que ainda precisa melhorar. É um time que, se você pegar a escalação de ontem, a gente falava sobre isso aqui no Canelada, né? O Raí também estava aqui ontem à noite, praticamente foi todo modificado em relação aos times vencedores do Abel, né? Do bi da Libertadores e depois o bi brasileiro, principalmente se colocar a Libertadores como parâmetro, né? A gente lembrava aqui ontem, dos campeões da Libertadores sobraram do time que jogou, né? Ou que está jogando, né? Que o Veiga não jogou ontem, mas a gente colocou o Veiga na conta, que não jogou ontem, o Everton, Gomes e Piquerez. E o Piquerez participou da segunda, né? Da primeira ele nem participou. Então o Palmeiras, ele passa por uma reformulação a maior da era Abel Ferreira. E isso cobra um preço, né? Que muitas vezes fica a impressão, como pagou uma fortuna no Vitor Roque, uma fortuna no Paulinho, que não estreou ainda, vai rapidamente o time se acertar e pronto. Não, leva tempo. É um time que é praticamente novo, do meio para frente ontem. Tinha Emiliano Martinez, chegou nesse ano. Tava o Felipe Anderson, chegou no meio do ano passado. O Rios ficou no banco no jogo de ontem. Jogou Lucas Evangelista, segundo jogo dele pelo Palmeiras. O Estevão está jogando desde o ano passado. O Facundo chegou esse ano e o Vitor Roque chegou esse ano. Então, do meio para frente, na zaga tinha o Mikael e o Bruno Fux ontem. Então, tinha mais 2. Então, metade do time praticamente chegou esse ano. Vai levar um tempinho para acertar. O Abel é o treinador mais preparado para ajustar esse time, até porque está lá faz tempo e é um treinador que já conhece muito bem o clube, conhece o elenco, com certeza participou dessas mudanças que aconteceram, mas claro que é um Palmeiras ainda abaixo do que pode, abaixo do seu potencial, mas acredito que vai crescer, vai melhorar, porque tem uma coisa, e aí serve para o Flamengo também. Todo ano o calendário é pesadíssimo. Esse ano é um calendário literalmente de janeiro a dezembro, que muitas vezes janeiro você pega só o finalzinho, dezembro só o comecinho. Esse ano não, você pegou antes da metade de janeiro já começando e vai terminar quase no Natal. Então ninguém vai jogar bem de janeiro a dezembro o tempo inteiro, todo momento. Vai ter oscilação. E o Palmeiras, eu coloco diretamente essa mudança no elenco nessa oscilação que está acontecendo. É um ano que o Palmeiras está modificando o seu time. Começou, de certo modo, um pouquinho ano passado, mas esse ano é bem claro. Então vai demorar, ainda é um time novo. É um time que ontem praticamente metade dos atletas que iniciaram chegaram esse ano. Então, é o Abel o cara mais preparado para fazer essa mudança. E a vantagem que o Palmeiras tem é que podem chorar, reclamar, xingar, que o Abel vai ficar e pronto. E quando estiver ganhando, a torcida vai apoiar, porque aqui, no futebol brasileiro no geral é aquilo. Eu gosto de você quando você ganha. Quando você não ganha, aí eu não gosto. Então ele sabe que ganhando o jogo ele vai ter apoio e ele sabe que mesmo se não tiver apoio fora, ele vai ter dentro e vai seguir o trabalho dele.
Mas tem esse lado, né? Até entendo o Bruno, ele até fez essa observação, mas o ano passado também já era ruim, né? O ano passado do Palmeiras, muitas vezes a gente dizia, Palmeiras tá ali, tá brigando agora pelo Brasileiro, com o Botafogo, mas não tá jogando bem. Quando o Palmeiras perdeu o Estevão, principalmente, né, Mauro Betting, o Palmeiras caiu. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo, o Palmeiras sem o seu principal jogador que vai embora, é até bom a gente deixar isso claro. O Estevão tá indo embora, o Palmeiras se reforçou muito? Sim. Paulinho, baita reforço, Vitor Roque, baita reforço. Agora, o principal nome, que pra mim é melhor que os dois somados, né? Paulinho e Vitor Roque, com todo o respeito aos dois, que eu acho muito bons jogadores, mas o Estevão pra mim é melhor que os dois juntos. Vai embora. E aí que eu pergunto, Mauro, o Palmeiras já estava mal no ano passado, né? O Palmeiras não tinha um grande futebol, muitas vezes dependente do Estevão. Agora, como que esse Palmeiras pode melhorar? O Bruno já disse, o time é novo, pode demorar para emplacar, mas também aí pode ter a mão do treinador, do Abel Ferreira. O Abel já merece uma certa crítica pelo futebol do Palmeiras ou não? Merece. Boa tarde, Pilhado, Raí, Bruno, torcedor da Jovem Pan, sim. Mas a crítica é um pouco contundente, né? O próprio Flávio, quando fala que há 2 anos o Palmeiras joga mal, não ganha nada, é um certo exagero. A gente sabe que é o Flávio, né? Está aqui ao meu lado a evolução da espécie da família Prado, que é o Bruno. Está aqui a involução da família Betting, que sou eu. Mas, evidentemente, não dá para ficar cornetando que há 2 anos o Palmeiras não ganha nada, sendo que, né, é só fazer as contas, não precisa ir além. Em relação a essas eliminatórias, de fato, aconteceram em agosto do ano passado. O Palmeiras cai diante do Flamengo, futuro campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras cai diante do Botafogo, futuro campeão da Libertadores. Então, assim, também não é um absurdo, embora seja para o torcedor, qualquer que seja o torcedor, o troféu é obrigado por nada, né? No sentido de que, e aí, né? Eliminado pelo campeão, e aí, né? Mas, enfim, aí o Palmeiras volta a ser vice-campeão brasileiro, tentando um tri que não deu, e perdeu para um grande Botafogo campeão da América do Brasil, e com algumas escolhas infelizes, ou alguns momentos ruins do Abel e da sua equipe, mas dever dizer, assim como o Palmeiras vai perder o Estevão, ano passado ele perdeu o Hendrick. Então, assim, não é fácil suprir essas ausências, a própria ausência por lesão do Estevão ano passado, e alguns momentos que o Estevão não foi tão bem como ele foi melhor ontem, e o Palmeiras como um todo foi. O Palmeiras sofreu ontem um resultado, pela maneira, circunstâncias, vai buscar no final, mais uma vez, uma vitória, mas ele também sofreu 2 golaços do Sporting Cristal, que não são usuais pela beleza e pelo fato como eles foram feitos. 2 tiros de fora da área, indefensáveis para o Everton e defensáveis para a defesa, que não é que abriu, né? Foram jogadas bem trabalhadas ou pancadas muito bem feitas pela equipe peruana. E o Palmeiras foi buscar o resultado assim. Brilhante não foi mesmo, mas ganhou. E com momentos em que poderia ter ganhado muito mais. Além dos 2 golaços do Sporting Cristal, o Palmeiras criou várias chances, perdeu essas chances. E como já destacou o Bruno Prado, chances que o Palmeiras não criava tanto nos últimos jogos, que passou a seca, embora jogos de final e semifinal de Campeonato Paulista, e contra São Paulo e contra Corinthians. Então também é compreensível, né? Vai ter o Paulinho, vai ter mais do Vitor Roque, não teve ontem Rafael Veiga, numa escalação alternativa, de novo com mudança tática, com uma linha de 3 atrás, sem um ala pela direita mesmo, mas com uma formação mais ofensiva, que também deu alguns buracos, alguns problemas defensivos na primeira e na segunda etapa, com os golaços do Sporting Cristal, mas dentro do usual, inclusive do normal, para o time que é o melhor visitante da história da Libertadores. O Palmeiras vence de novo, no país onde ele mais venceu em competições internacionais, que é o Peru, e consegue o resultado melhor do que a encomenda. A gente vai falar já do Flamengo, é mais ou menos parecida a situação do, para mim, hoje, maior favorito ao título, que é o Flamengo. Mas é um Palmeiras em reconstrução, então vai fazer isso. O calendário é muito insano, é muito intenso para Palmeiras e para todo mundo. E no caso específico, o Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, que vão jogar o Mundial, né? Os outros clubes vão ter essa intertemporada, mas no meio da temporada, no meio do ano de 25, vão ter os brasileiros, esses 4, o Super Mundial, e aí tem todo um desgaste para uma temporada que só acaba em 21 de dezembro e pode ir além para quem for mais feliz. Mas ontem o Palmeiras teve essa felicidade de ganhar um jogo que não vinha ganhando,
ganhando, fazer os 3 gols que não fazia desde o São Bernardo nas quartas de final, fora de casa, também não é demérito, mas é um Palmeiras que vai continuar competitivo e vai continuar com a corneta em cima do Abel, sim, e parabéns à presidente Leila Pereira, parabéns à instituição e, sobretudo, ao departamento de marketing e também de comunicação do Palmeiras, que é extremamente atuante e não só agora, de novo, de se posicionar firmemente contra os atos lamentáveis de racismo que aconteceram no Estádio Nacional de Lima, vão continuar acontecendo. Eu gosto da campanha que a Conmebol está fazendo, enfim, a Conmebol fez um grupo até envolvendo o Ronaldo, o Fenômeno, outras pessoas para tentar atitudes mais proativas, mais positivas e mais firmes e mais intolerantes contra os ignorantes e intolerantes, mas enfim, o Palmeiras de novo, via sua presidente, via sua instituição, se posicionando firmemente em mais um ato deplorável de racismo. A gente vai falar, né, desse ato de racismo, da nota, inclusive, publicada pelo Palmeiras, né? Palmeiras que vem agindo rapidamente sempre em reação contra o racismo. A Leila Pereira tem engajado muito nessa luta. Nem foi no sorteio da Libertadores e agora um torcedor peruano fez gesto de macaco para a torcida do Palmeiras. Agora, o Abel Ferreira, né, ele falou depois da partida, ele disse que futebol é isso, se ganhei ou se perdi, sem emoções eu vivi. O Abel Ferreira fazendo até brincadeira com a situação do Palmeiras, do jogo, do resultado. Também falou do Ranieri, né? Ele deixando claro, a declaração do Ranieri deixa claro que todo mundo dá vida contra o Palmeiras. É nisso que eu quero perguntar pro Raí, também depois já chamar o Bruno, o Mauro Betti, porque eu acho que isso às vezes é uma desculpa de treinador que tá num time muito grande, ou naquele time que é o time do momento, que conquista muitos títulos, dão a vida contra a gente. Numa Libertadores, numa final de Campeonato Paulista, como estava o Corinthians, né, precisando vencer, precisando conquistar um título, vai dar a vida contra qualquer adversário. Eu acho que não pode ser desculpa para o Palmeiras estar jogando mal. Não é que os outros times estão dando só a vida. Claro que vão dar. Claro que às vezes enfrentar um Palmeiras, um Flamengo, que são esses times que estão ganhando tudo, dá uma motivação maior, mas não pode ser visto como, é por isso, porque eles dão a vida. Porque os caras vão dar a vida em qualquer final de Paulista, em qualquer jogo de Libertadores. Eu vou botar aqui o que disse o Ranieri, depois a resposta do Abel Ferreira, e perguntar para o Raí se o Abel pode estar exagerando e talvez até achando uma forma de diminuir a pressão sobre ele, pelo futebol que o Palmeiras vem mostrando. O Ranieri, ele disse o seguinte, colocando aí na tela a arte do que foi falado depois da final do Campeonato Paulista. Ele disse, abrindo aspas para o Ranieri, contra o Palmeiras, fizemos um jogo de estilo sul-americano. Paramos todos os ataques deles em faltas. Seguramos o jogo quando tínhamos que segurar. Quando tínhamos que ficar no chão, ficamos. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Temos que fazer alguns jogos assim. Não importa contra quem seja. Vão ter vezes que esse jogo vai trazer mais benefícios para nós do que fazer um jogo jogador e tentar pegar a bola a todo o momento, disse ele. Né? Ou seja, assumindo que fizeram cera, que ficaram muitas vezes no chão, que fizeram um jogo sul-americano. Aí o Abel Ferreira, aproveitando essa declaração do Ranieri, disse, todos os times dão a vida contra o Palmeiras. Eu não acho que isso pode ser desculpa para o futebol que tem sido jogado pelo timaço que ele tem. Vamos ouvir o Abel Ferreira e depois eu quero ouvir o Raí sobre essa declaração. Ouçam bem o que é que ele disse. Ouçam bem o que é que ele disse. O que é jogar contra o Palmeiras. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse e ele ousou. Temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar. É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só também, mas não é só, tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras
e ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal. Mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Se for preciso dar porrada para não deixar jogar, nós vamos dar porrada. Não foi eu que disse, foi o Raniel que disse. E nós temos de estar preparados para isso. Tá bom, 15 minutos sem bola rolando, como ele diz, e tem que reclamar. Mas tiveram outros minutos com a bola rolando que o Palmeiras também não soube aproveitar. É claro que tem time que faz mais cera, que tem time que vai bater mais, mas isso é normal do futebol, gente. Tirando a cera, que é só do futebol sul-americano, que é algo que eu tenho raiva, que é a cera que na Europa você não vê, mas também nenhum time deixa o Vinícius Júnior jogar, o Rodrigo jogar, o Yamal jogar, o Rafinha jogar, o De Bruyne jogar, o Haaland. Vão dar porrada. Só que esses caras jogam, então não pode ser visto como só essa desculpa pro futebol abaixo da média que o Palmeiras vem mostrando, né, Raí? Sem dúvida, Pilhado, eu concordo contigo. Boa tarde, um abraço para você, Mauro, Bruno, para quem nos acompanha também aqui na Jovem Pan. Não dá para justificar o futebol do Palmeiras que ainda não engrenou na temporada só por isso, né? É óbvio que quando há um time muito poderoso como o Palmeiras na disputa, os outros adversários vão dar um gás a mais, né? Meio natural que isso aconteça. Mas, como eu disse, não é isso que justifica aí a pouca produção do Palmeiras nesse momento, o jogo de ontem sofrendo 2 gols para um time bastante frágil, enfim, tem muita coisa ainda para melhorar. Acho que vai. O Palmeiras tem muito material humano, tem um treinador que já mostrou que é capaz e a questão aí é um pouco de paciência, talvez, para esperar que isso se encaixe. Sobre as declarações, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco o que disse o Ranieri, porque a questão para o Corinthians lá na terça-feira, quando o Corinthians perde para o Huracan, na sua casa, na estreia da Sul-Americana, foram as perguntas na zona mista, né, até mesmo antes do Ranieri, sobre o comportamento do Corinthians nesses jogos internacionais. O Corinthians não tem ido muito bem, né? Fez uma fase prévia muito ruim de Libertadores, acabou sendo eliminado. E até o próprio Romero, atacante do Corinthians que passou na zona mista antes do Ranieri, fez essa reflexão, né? Que o Corinthians precisava aprender, nas palavras dele, a jogar esses jogos sul-americanos, né? Melhorar nesse sentido. E aí o Ranieri foi perguntado, baseado nessa declaração do Romero, e aí sim ele citou o jogo contra o Palmeiras, né? Que foi um jogo em que o Corinthians fez muita cera, segurou o resultado e tal, que é uma coisa, de novo, concordo muito com você, abominável que a gente vê no futebol brasileiro e sul-americano, né? O negócio de cera é, assim, uma coisa, pra mim, nojenta no futebol. Mas todos fazem, todos vão continuar fazendo, porque muitas vezes quem faz acaba sendo beneficiado. Mas não é essa a questão para justificar, não, o desempenho do Palmeiras ainda abaixo. Acho que ontem teve uma tentativa de fazer algo diferente, isso é positivo, né? O Abel mudou o sistema, jogou com 3 zagueiros, jogou com o Estevão como um ala, entre aspas, ali pelo lado direito, o Facundo Torres mais centralizado, perto do Vitor Roque, no segundo tempo fez mexidas, colocou o Flaco Lopes junto com o Vitor Roque em algum momento do jogo, então ele tem tentado produzir algo diferente, né? Isso mostra que ele também observa que o Palmeiras não está ali no melhor dos seus caminhos, que precisa de alterações, que precisa de ajustes e que naturalmente nesse cenário, né, de jogos quarta, domingo, sem muito tempo para treinar, ele vai ter que mudar dentro dos jogos, com a conversa, com o vídeo, com pequenas correções, e talvez isso vai demorar um pouco mais do que a gente espera, do que a gente imaginava. O Palmeiras poderia estar em um estágio melhor, ainda não está, mas eu ainda acredito que com o trabalho do Abel e a qualidade do elenco que ele tem nas mãos, né, nunca teve talvez um elenco tão qualificado, o Palmeiras ainda pode chegar, Pilhado, a um bom nível de atuação nessa temporada. E o Abel, né, assim como o Felipe Luiz, que já vem falando que o Flamengo vem perdendo muitos gols, e a gente vai falar já do jogo do Flamengo, o Abel também falou que o Palmeiras tem que aproveitar as chances, né? O Palmeiras perdeu chances de gol, teve aí um momento de drama na partida, porque empatar com o Sporting Cristal para o Palmeiras, com o elenco que tem, seria, sim, um péssimo resultado. Não seria um bom resultado um empate, mesmo sendo fora de casa, contra o Sporting Cristal, e o Richard Rios acha aquele gol ali aos 46 minutos do segundo tempo. Vamos ver o que disse o Abel Ferreira sobre o jogo e sobre as perdas de chances aí do Palmeiras. Futebol é isto. Se ganhei, se perdi,
Mil emoções eu vivi. É por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar, há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual. Ganhámos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. Nossa equipa queremos todos jogar no pé parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano. E nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores. O treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até o fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos, os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área, e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa és que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe, praticamente não dava para pressionar, e são muito fortes e muito bons naquilo que fazem, e felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui 3 pontos, que era o mais importante para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos mais do que tudo a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira falando sobre as perdas de chances do Palmeiras, né? Falando também, até citando os gols perdidos e os jogadores que perderam os gols, falando que ele escolheu ser treinador porque ele vive emoções, tudo lindo. Agora, Rafael Veiga foi pro banco, né, Bruno Prado? Já vinha se falando aqui no programa, principalmente Fábio Piperno, há muito tempo, da queda de rendimento do Rafael Veiga. Que nesse time que está hoje aí no Palmeiras, junto com Gustavo Gomes e com o Everton, eu acho que são os principais nomes, né? São aqueles caras que restaram da geração que ganhou tudo. Rafael Veiga, o Everton e Gustavo Gomes eram um dos pilares daquela geração e que ficaram. O Veiga vai para o banco, entra o Felipe Anderson mais centralizado, e aí a pergunta que eu te faço, é o Veiga já perdendo um espaço nesse novo time do Palmeiras? Que você falou da renovação, você falou que esse time está mudando muito, que vai aos poucos engrenando, mas que pode demorar. Será que até o Veiga, Bruno, já vai perdendo o espaço dele? E também falando sobre o Estevão, né, Bruno? Porque o Estevão fez aí gol ontem, voltou a fazer gol desde as quartas de final do Campeonato Paulista, e o Estevão tem 16 jogos, 6 gols, 31 passes decisivos, tá? É o que tem o Estevão na temporada. E é um jogador que vai embora. É ainda o principal jogador do Palmeiras? Como que fica o Palmeiras sem o Estevão? E outra, Veiga já está começando a perder seu espaço, já que muita gente gostou do Felipe Anderson ontem mais centralizado. O Veiga ontem, ele estava fora, né? Ele tomou uma pancada contra o Botafogo, ele não foi pro banco. Mas no Brasileiro do ano passado ele foi pro banco. No Brasileiro do ano passado teve um momento que ele foi reserva. E aí ele voltou. Então hoje ele não é um titular incontestável do Palmeiras mesmo. Ele não é. Mas ainda acho que o Felipe Anderson não fez muita coisa para tomar a posição do Veiga. Ontem até foi um jogo um pouco melhor do Felipe Anderson. Mas um cara que eu vejo mais como uma ameaça ao Veiga é o Maurício. Acho que o Maurício, ele ameaça mais essa posição do Veiga do que o Felipe Anderson. Foi o Maurício que ganhou a posição do Veiga durante o Brasileiro do ano passado. O Veiga volta porque o Maurício machuca.
Aí o Veiga acaba tendo chance de retornar no final e volta bem. Lembra até o jogo lá em Caxias com o Juventude, que ele faz 3 gols. Aí ele, na reta final, ele cresce de produção. Mas ele chegou aí pro banco do Maurício. O Maurício está machucado, machucou no jogo com o São Paulo da primeira fase, não da semifinal, uma contusão no ombro. E o Maurício pode ganhar essa posição do Veiga. O Felipe Anderson ainda precisa mostrar um pouco mais. Só que hoje o Veiga não tem mesmo aquele status. É um cara intocável do time, chegou a ser um jogador convocado para a seleção brasileira. Hoje ele não tem esse status, ele precisa melhorar. Não é uma boa temporada do Rafael Veiga, não. Estevão saindo, né, Bruno? Tem a questão do Estevão. O Estevão é um jogador fundamental para o Palmeiras, né? O cara que tem o poder de desequilibrar. Mas não tem jeito, né? Vai embora. Acho que o Palmeiras vai conseguir se virar, né? O Palmeiras tem jogadores para jogar de outra maneira. O próprio Felipe Anderson pode ser uma opção por ali. Tem o Paulinho para estrear, que é uma outra característica, mas você pode montar um time ali com o Paulinho jogando mais perto do Vitor Roque, soltando um pouco mais o lateral pelo lado que ele estiver, né? Normalmente ele gostava de jogar da esquerda para dentro no Atlético Mineiro. Aí você pode colocar pela direita um cara um pouco mais fixo. O Facundo Torres pode jogar na direita, ele tem jogado na esquerda. Então o Abel vai ter que buscar alternativas e tem elenco para isso. Ele não tem um jogador como o Estevão, isso aí não tem jeito. O Estevão é um cara que, se acontecer tudo dentro do normal que se espera dele, é um extra série, é um cara acima da média. E esse tipo de jogador a gente não consegue segurar aqui. A gente até alguns jogadores que há alguns anos a gente não conseguia segurar, hoje a gente consegue, falando do futebol brasileiro geral. O Estevão não, um cara como ele não tem como segurar, como não teve como segurar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Endrick. O que vai acontecer lá é uma outra etapa da vida dele e acho que vai andar tudo muito bem, porque ele é talentosíssimo. Mas não tem jeito, esse tipo de jogador o Palmeiras não tem e ninguém tem. E quando tem, dura pouco. Não tem como manter por muito tempo aqui.